Olá, seja bem-vindo ao webinar On Connection, edição especial Covid-19. Esta atividade foi idealizada pelo On Connection em conjunto com a Roche. O On Connection é uma plataforma de tecnologia desenvolvida para o médico que lida de forma multidisciplinar com pacientes oncológicos. Ao longo das próximas semanas, teremos uma série de webinars contando com a participação de especialistas nacionais e internacionais. Nesse primeiro encontro, vamos abordar o impacto da Covid-19 no consultório, nas nossas clínicas. Temos ouvido bastante sobre a doença, sobre tratamentos, pesquisas, a evolução dessa doença no mundo, mas a gente também tem visto o impacto no dia a dia da nossa profissão. E, por isso, nós trouxemos aqui para discutir esses pontos de questões trabalhistas, financeiras e também como fica o nosso atendimento médico, né? O paciente não pode ir para a clínica, está com receio de ir para o hospital, tem uma consulta de rotina. Como é que fica o atendimento por telemedicina, essa novidade para a grande maioria dos médicos do país? E para discutir esses dois temas, nós convidamos aqui o professor Dr. José Renato Jardim. Ele é doutor e professor em finanças e head de canais da Escola de Negócios Sampo, aqui em São Paulo. E o professor Dr. Roberto Botelho. Ele é cardiologista, diretor do Instituto do Coração do Triângulo, em Uberlândia, presidente do Uberlândia Medical Center, é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, membro do Conselho Curador da Fundação Adib Jatene e uma das pessoas que mais entende de telemedicina no país, já trabalhando com isso há mais de 20 anos em todas as suas esferas, não só no teleatendimento médico-paciente, mas também nas teleurgências, no acompanhamento remoto de pacientes, na parte também de telemedicina de urgências e emergências. Bem-vindos, Renato, bem-vindo, Botelho. É um prazer tê-los conosco. Boa noite, Dr. Marcelo. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite quem está nos assistindo. Realmente, nós estamos passando por um momento delicado, um momento complicado, um momento que eu falo que gerou uma crise de confiança muito grande nas nossas instituições e também gerou uma crise de liquidez, crise de caixa. Renato, esse é um ponto importante, né? E o segundo ponto é o que a gente vai discutir com o Roberto Botelho, né? O Botelho é cardiologista, ele é diretor do Instituto do Coração do Triângulo em Uberlândia, presidente do Uberlândia Medical Center. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo e membro do Conselho Curador da Fundação Adib Jatene. Além disso, ele tem uma expertise única em tecnologia em saúde, especialmente em telemedicina, com mais de 20 anos de experiência nos diversos campos da telemedicina, não só da relação e da telemedicina ou teleorientação médico-paciente, mas também da parte de teleurgências, telelaudos e por aí vai. E ele vai então participar trazendo para a gente essas questões práticas da telemedicina, e você pode participar de toda essa discussão enviando perguntas através do chat. Vamos começar com a parte de finanças. O Renato vai apresentar então algumas perguntas que nós levantamos junto com colegas, com donos de clínicas, com profissionais liberais. E ele, diante da expertise de lidar com empresas, com microempresas e com legislações trabalhistas, vai apresentar para a gente responder algumas dessas perguntas. E fiquem à vontade para mandar as perguntas durante a apresentação dele, que nós estaremos aqui fazendo um bate-papo ao longo do que ele vai apresentar. Renato, é com você essa apresentação inicial. Obrigado, doutor. Então, começando, como eu estava falando, o problema maior é o problema de caixa. Então, se a gente fica parado por algum tempo, eu vou até montar agora a apresentação para que a gente possa olhar. Então, se a gente fica parado com nossa atividade sem conseguir trabalhar, a gente tem um problema grave de manter essa operação saudável. Então, basicamente, nós teríamos aí, hoje, uma crise de proporção global, o distanciamento social, que também leva a gente a tomar decisões irracionais. Tem um livro bem interessante que fala sobre isso, né? Eu vou depois passar no final.
a crise de confiança nas instituições e a crise de liquidez. Aqui a gente precisa compreender a seguir adiante. E realmente, mas hoje o caixa é a nossa prioridade. Seja uma pequena empresa, um varejo, um varejista pequeno, seja um consultório médico. Basicamente, o que você está olhando é se você vai ter caixa para honrar o seu dia a dia durante o tempo que nós ficarmos parados. A pergunta que me fazem é quanto tempo nós vamos ficar parados? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito que a crise vai se arrastar até 2021. Então, é uma crise que nós temos que ter o caixa também para um momento de 2021. Nós precisamos manter um bom caixa para 2021. O meu objetivo aqui é dar para você, né, que está nos assistindo, esse conforto. Como eu vou ter caixa para minha operação? Que atitudes eu devo tomar para que eu consiga ter o caixa? E onde eu posso buscar? Porque o caixa é rei. Então a gente fala em finanças que o caixa é rei. Então a pergunta, né, que me fazem é: posso deixar de pagar, né, salários? O governo até autorizou no momento que se deixasse de pagar o salário. Existe uma regra até, né, que pode, mas que depende da autorização da própria pessoa e autorização do sindicato. Quando o governo coloca a regra, ou coloca a MP 927, ele tira o sindicato e ele tira a pessoa. Então ele fala que a empresa conseguiria fazer isso sem esses dois entes. Mas logo depois, vamos dizer assim, uma negatividade da população, ele retira, ele revoga essa regra. Mas existe uma regra sim. Existe uma regra na CLT que ele permite, né, que você permite que o seu funcionário fique de 2 a 5 meses afastados para ele fazer algum curso, tudo bem? Mas isso depende da autorização do próprio funcionário e do sindicato. Então existe essa regra, mas dificilmente a gente vai conseguir não pagar salário, tá bom, gente? Então essa deixar claro para vocês que não foi aceito e dificilmente isso vai ser aceito. Até porque isso causaria um problema muito grave também aí com as pessoas insatisfeitas e não saberia o que poderia acontecer. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir o salário. O governo, então, prometeu autorizar que as empresas entrassem de acordo com o próprio funcionário para tentar reduzir o salário pela metade. Isso não foi aprovado ainda, acredito que vá. Mas, por enquanto, pela regra, pela lei que já vale, se a empresa demonstrar que ela foi afetada pela crise, e nós vamos ser afetados pela crise, então nós podemos reduzir a jornada com um salário em até 25%. Então está aí a Constituição, é jornada de trabalho e salário em 25%. Então tem a Constituição que garante isso. Você pode reduzir por quanto tempo? Se tiver que fazer uma redução, por exemplo, de 20%, 25%, você pode manter essa redução? Tem alguma regra por tempo? Ou é o bom senso que prevalece? É o bom senso que prevalece. Nesse momento de crise, a gente entende que a crise não vai ser só no momento que nós estivermos distantes socialmente. O momento pode ser depois. Imagina uma clínica, o quanto ela vai passar também de prejuízos após, porque muitos clientes que se tinha da clínica, ele ou perde o plano de saúde ou ele não tem mais a condição de frequentar aquele médico. Então ele vai parar de deixar de frequentar, a agenda vai diminuir, menos gente. Então eu consigo comprovar que eu vou ser afetado por essa crise por um bom tempo, mesmo depois que ela passe, pelo menos o distanciamento social. O que a gente vê, né, nas clínicas, nos hospitais e conversando com os colegas é que todo o impacto da crise passada, né, da crise que vinha 2014 para cá, da perda de carteira de clientes, as pessoas perdendo o convênio, como você acabou de falar, estava começando a subir. Né, esse 2019, 2020 começando a recuperar. E agora vem esse novo impacto. Então, essa onda, ela, como você falou, acho que a primeira mensagem importante que você colocou, essa reação em cadeia, infelizmente, ela está voltando e ela vai se estender provavelmente por 2021. Ela vai estender por 2021. Né? Não sendo negativo, mas ela vai estender até 2021.
é fato, né? Muitas pessoas perderão seus empregos, perderão seus planos médicos e não conseguirão, né, ir ao médico, né, da maneira como a gente pensaria. Então, isso diminui, sim, diminui a tendência, diminui economicamente, então nós temos que pensar como agir. Até depois a presença do Dr. Pedro será maravilhosa, porque isso ajuda ao médico. Então, a gente vai falar também depois sobre isso, vai ajudar bastante. Mas sim, tá? O bom senso aqui prevalece, tá? Conversar com o seu funcionário, mostrar para ele, ser transparente, até porque, em geral, o nosso funcionário é uma pessoa que entende, ele não quer perder o emprego, tá? Está difícil conseguir um emprego. Então, conversando muito bem, usando bom senso, por que não? Então, mostrar que a crise se estendeu, então não é possível sim. Então, é um fator externo e imprevisível, tudo bem? Continuando, posso continuar? Alguma mais dúvida? Ótimo. Então, assim, outra questão é antecipar as férias do meu funcionário. Antes era um pouco complicado você antecipar isso. Hoje já não é. Então, eu posso, mas para isso eu tenho que notificar ele em 48 horas. Eu notifico ele em 48 horas, pode ser escrito. Eu sempre falo, melhor coisa por e-mail, porque você tem como se resguardar depois. O período tem que ser maior do que 5 dias, tudo bem? Não pode ser menos do que 5 as férias. O pagamento de férias é até o quinto dia útil do mês subsequente. Essa é uma regra bem legal, tá? Para ajudar a gente. O adicional de férias, 1/3 do salário, né, que é obrigatório, o governo concedeu pagar até dia 20 de dezembro. E esse raciocínio é muito interessante. E o outro raciocínio interessante da lei, da medida provisória, é que mesmo o funcionário que você contratou recentemente, você pode dar férias a ele. Tudo bem? Então, eu contratei funcionário agora, porque eu estava aumentando a clínica e por aí vai. Eu posso dar as férias a ele. O fato é o seguinte, ele fica me devendo as férias, né, para o ano que vem. Então, isso faz com que se tenha uma, vamos dizer assim, uma maneira de você conseguir manter seu caixa. A outra questão que é interessante, até que a gente estava conversando, doutor Marcelo, se é uma gripe, você pensa em afastar a pessoa, provavelmente ele não tem o coronavírus, ou ele não tem o Covid, ele tem alguma outra doença, mas para evitar ele estar naquele ambiente, né, no ambiente de trabalho por agora, eu posso pedir para ele tirar férias. Então, uma pessoa que está grávida, então a gente pode usar também sempre o bom senso aqui. Né? Essa regra ajuda também para que a gente tome as melhores medidas. Tudo bem? Eu coloquei um exemplo ali de uma pessoa que foi admitida em 1º de janeiro, tudo bem? O que aconteceria? Eu dou as férias e ele fica devendo para mim em 2022, tá bom? Ele fica me devendo em 2021 e 2022, tira as férias dele. Então, ele não vai ter férias em 2021, tá bom? Então, essa é o exemplo. Férias coletivas, tudo bem, que daí seria tirar todo mundo férias, ali seria férias por um individual, aqui férias coletivas. O governo também liberou, tá? Enquanto durar o estado de calamidade pública, então agora a gente entende que calamidade pública, tá, seria o afastamento social, e não depois, a empresa pode decretar férias coletivas. E aí, sem avisar sindicato ou Ministério da Economia, sem avisar, tá? Só tem que ser aí, antes tinha que avisar em 15 dias, agora não precisa, 48 horas. E durante o estado de calamidade, não existe limite, tá? Posso dar 2 férias no ano, posso dar 10 dias corrido agora, 10 dias corrido depois, porque assim, muitas pessoas estão falando, quando vai ser o pico do Covid, tudo bem? Se o pico do Covid for em maio, será que depois no final de maio, dia 30 de maio, já dá para trabalhar? Então eu vou dar férias de 15 dias, das férias de 20 dias. Então, pensa, posso dar, depois eu posso dar mais umas férias. Então, fazer um planejamento para tentar pensar assim, vamos voltar o quanto antes. Mas se a gente não voltar, a gente ainda tem mais 10 dias. Tá bom? Ótimo. Faz sentido? Então, basicamente, isso seria as férias coletivas. Suspender feriados, eu achei bem interessante isso, porque ele vem suspendendo os feriados para que depois a gente faça com que a pessoa não trabalhe. Tudo bem, ela não vai trabalhar, mas depois, quando tiver um feriado, ela vai trabalhar. E também ele colocou pela MP 927 que até mesmo Natal e Finado, desde que o funcionário esteja de acordo, ele pode trabalhar. Então, isso também auxilia a devolver o dinheiro que nós investimos no nosso funcionário. Tudo bem? Também tem essa regra de suspensão do feriado. O banco de horas,
né? Então, a compensação do banco de horas precisava ser feita até 1 ano. A MP passa a valer, então, agora acordos de horas entre patrão e empregado. É só fazer um acordo em período muito mais longo. Tá? A compensação pode ser feita até em 18 meses. Antes, então, como eu falei, era menos de 12, agora 18. E a jornada de trabalho pode aumentar em 2 horas por dia. Então, você pode aumentar depois que o funcionário voltar em mais 2 horas por dia, desde que não passe 10 horas diárias. Então, essa é a regra. Não pode passar 10 horas diárias. Mas você pode trabalhar 10 horas com aquele funcionário. Tudo bem? Então, essa também é a questão do banco de horas. O trabalho remoto, né? Enquanto durar o estado de calamidade, a empresa tem liberdade para alterar o trabalho para uma telemedicina, para um trabalho online, presencial, desculpa, online do que o presencial, tudo bem? Não é necessário, de novo, um acordo com o empregado ou sindicato, aqui não precisa, e nem nada na carteira de trabalho que coloque que ele está trabalhando à distância. Só tem que lembrar, se o funcionário não tiver o equipamento, quem vai fazer a compra? Então, aqui também a gente vai ter que usar de parcimônia, né? Ele tem condição de comprar os equipamentos, o computador, o telefone, uma internet mais rápida. Então, muitas empresas hoje estão arcando com isso, tá? Para que o funcionário tenha como trabalhar fora, tá? do ambiente de trabalho, trabalhar remoto. Então, essa é uma das perspectivas também do trabalho remoto. Tem outras disposições aqui com o artigo 6, os trabalhadores que pertencem ao grupo do risco do coronavírus, né, o Covid, serão priorizados para as férias. Foi como eu falei, férias individuais ou coletivas, tá? Aqui a gente pode pensar também, a pessoa grávida, uma pessoa que está com alguma gripe, algum problema que ele está em risco, a gente pode pedir para ele ficar em casa. E durante o estado de calamidade, então, a gente pode, então, suspender as férias, licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde, então aqui a gente pode suspender, porque eles são essenciais para os hospitais, essenciais para atendimento. Então, a gente pode fazer isso, suspender esse tipo de férias, tá? Então, o médico, hoje, a gente pode fazer isso. Então, quem tem um hospital ou uma clínica que vá trabalhar para a Covid ou alguma coisa relacionada à Covid, ele pode suspender as férias. Então, essa também é outros dispositivos que está na MP. A MP também tem o artigo 26, que durante o estado de calamidade pública é permitido o estabelecimento de saúde, né, mediante, claro, acordo individual, sempre com acordo, tá? Mesmo em atividade insalubre, uma jornada de 12 horas, 12 por 36. E eu posso prorrogar a jornada, tá? Como no termo disposto aí do artigo 61. Eu posso adotar também escalas de horas suplementares, tá? Entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo interjornada. Eu posso aqui também fazer rodízios, então são maneiras que a MP ajuda os hospitais, né, que vão tratar agora do coronavírus e não tem, né, a capacidade humana, falta a capacidade humana, mesmo os hospitais tentando contratar mais pessoas, a gente vê hoje muito hospital tentando contratar pessoas. Aqui eu perguntei até para uma advogada, não é só o corpo médico, o corpo de enfermeiras, mas também uma cozinheira, tudo bem? Toda essa parte de front, que não está no front, que está no back-office, né? Seria cozinha, toda essa parte também pode ter um intervalo, ou pode trabalhar mais para garantir uma qualidade melhor, um conforto melhor dos pacientes. Então eu perguntei, ela falou, olha, com certeza sim, porque o hospital está precisando também de mão de obra assim, mão de obra que limpe, mão de obra que recolhe o lixo, porque tudo isso pode até trazer uma contaminação ainda maior. Então, há necessidade, então a gente entende que o raciocínio funciona. Tudo bem? Então, essas são outras disposições. Algumas outras coisas, né? Horas suplementares computadas em decorrências, que podem ir para um banco de horas ou serem remuneradas. Tá? Em geral, a gente fala que a remuneração, até por um corpo médico, é melhor do que banco de horas. Então, é uma regra a gente trabalhar com a remuneração. E o caso de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, ele não é considerado como uma doença ocupacional, tudo bem? Só se tiver alguma comprovação que foi naquele ambiente de trabalho que aquela pessoa teve contato com o vírus. Por exemplo, na Sampo a gente não abre a escola, a grande maioria das escolas não abre
para evitar de um professor ficar doente e falar que foi por conta que ele estava no ambiente de trabalho com uma pessoa que transmitiu para ele. Então, ele teria aí uma prova muito mais fácil. Então, para evitar isso, a gente fala que é melhor fechar, né? No caso das escolas. Nos casos das clínicas, pelo que eu entendo, o governo falou para não fechar. Ela é uma atividade importante, não há necessidade de fechar. O problema é, eu tenho paciente, talvez é melhor até eu fechar, porque os custos estão tão altos para eu manter, que a pergunta é, vale a pena eu estar aberto? Então, é o que a gente vai fazer de pergunta para o médico. Então, essa é a parte, né, que a gente poderia falar. Tem mais algumas questões aqui, outras disposições, que é vital destacar que nos casos de afastamento de 15 dias, né, mesmo com caso de contágio do Covid, tudo bem, quem paga o INSS, o governo deixou claro, mas ainda não, nós não sabemos com certeza se isso ele vai cobrir, que com o coronavírus, enquadrando a doença, ele arcará nos primeiros 15 dias. Em geral, uma pessoa, quando ela fica doente, quem arca com os primeiros 15 dias é o próprio, né, o patrão, o próprio contratador, o cara que contrata a pessoa, tudo bem? No caso do coronavírus, o governo falou, olha, eu posso assumir esses 15 dias. Está na regra ainda, está para ser aprovado, ainda não foi aprovado, tá? Eu acho que vai aprovar porque faz todo sentido. Não faz sentido para o empregador agora, no momento que ele não tem caixa, assumir esses 15 dias, tudo bem? Mas aí entra mais uma questão. E se ele não está com Covid? A gente não tem teste para todo mundo, né? Então fica uma regra meio, como posso dizer, sem substância para funcionar. Mas vamos ver o que vai dar, tá? Então aqui também tem uma outra disposição. E a suspensão do Fundo de Garantia, essa é muito importante, tudo bem? A Caixa Econômica Federal vem fazendo bastante coisa. Divulgou a primeira orientação quanto à suspensão temporária para o mês de março, abril e maio, tudo bem? Provavelmente isso vai estender. E os valores não recolhidos podem ser pagos em até 6 parcelas mensais, a partir de julho, tudo bem? Então, portanto, é necessário a entrega das declarações nos prazos, tá? Por meio da conectividade social, o e-social, tudo bem? E se as declarações não forem enviadas nesse momento, ela vai ter multa e juros. Aqui, fale com o seu contador. Peça para o seu contador fazer isso para você. Você não vai ter problema nenhum. Todo contador já está orientado sobre isso. Tudo bem? Sobre a suspensão do Fundo de Garantia. O DAS também, né? É outra, aí já indo para tributo que foi postergado. O Simples Nacional, então, teve um adiamento. A gente está falando que a apuração do mês de março de 2020, com vencimento agora em abril, tudo bem? Eu até esqueci de pagar a minha do mês passado. Foi um erro que eu fiz, e essa eu vou ter que pagar com multa, com juros. Mas a apuração do mês de março, que vence em abril, tudo bem? A gente pode pagar dia 20 de outubro de 2020. Isso já é regra, isso já está de acordo. A apuração de abril, que vence em maio, a gente pode pagar em 20 de novembro. E a apuração de maio de 2020, a gente pode pagar em dezembro de 2020. Tudo bem? Isso também já está certo, ajuda muito o nosso caixa. Eu estou fazendo de tudo para preservar o caixa. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei no início do nosso webinar, era preservar o caixa. Então, eu estou preservando o seu caixa com as medidas trabalhistas e com alguns impostos. Nós temos também aqui que dependem de medida provisória, mas que será excelente. Redução de 50% na contribuição das empresas S por 3 meses, tudo bem? Isenção temporária de IPI, de bens nacionais e importados, que são necessários ao combate do Covid-19, e zero de alíquota de imposto de importação para produto de uso médico hospitalar. Então, se você tem um produto que você queira comprar, um equipamento que é de uso hospitalar, ou uso para uma clínica, a gente entende que também encaixa a clínica aqui, zero de alíquota de imposto de importação. Tá? Ainda não foi aprovado. Provavelmente vai, tá? Porque é muito importante agora. Então, essas são algumas outras medidas provisórias. Doutor, nenhuma dúvida até então? Posso continuar? Pode continuar, Renato, está bem claro. Eu acho que com relação a tudo que você está falando, o DAS é uma possibilidade, né? Mas vale lembrar que se o médico tem que pensar bem, porque ele pode ir lá na frente pagar as duas, né, no mesmo mês. Né? Você posterga o abril para outubro, vai pagar duplicado outubro, novembro e dezembro. Né?
Eu acho que o governo aí vai ter que ter parcimônia, porque, como eu falei, a economia não vai melhorar até lá. Não E seja pessimista, Renato. eu acho que ele vai fazer uma divisão. Ele vai dividir. É que o Simples Nacional tem que ser pago no ano, mas ele vai ter que criar alguma regra para estender isso, porque senão muitas pessoas vão deixar de pagar. E não faz sentido deixar de pagar. É até o que eu vou falar por agora, tá? Aham. Infelizmente, por agora, IPTU, imposto de renda, nem imposto de renda foi postergado, nem IPVA, tá? Acredito que vá, eu espero que vá, tá? Porque é importante, é uma medida importante para o nosso caixa, tá? Então, infelizmente, se a gente não honra esse compromisso, que é uma questão moral nossa e ética, tudo bem? Alguém vai ter que pagar a nossa conta. Seja essa pessoa sem um ambiente hospitalar adequado, sem uma escola adequada, né? Então, infelizmente, a gente tira de alguém. Eu sei que muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas eu estou pagando a conta de outra pessoa. Mas pensa, a economia é circular. Toda vez que você não paga alguém, essa pessoa também não paga alguém, tudo bem? E aí você afeta toda uma economia. Então imagina várias pessoas pensando, eu não vou pagar IPVA, várias pessoas pensando, eu não vou pagar IPTU, várias pessoas pensando, eu não vou pagar meu fornecedor. Imagina quantas pessoas não pagando o fornecedor fala, eu também não vou pagar meu outro fornecedor. Se a economia é circular, a gente quebra a economia fazendo isso. Então o movimento tem que ser outro, a gente tem que ser responsável. Por exemplo, assim, eu sempre falo, eu moro em um apartamento, tenho um condomínio para pagar. Provavelmente agora muitas pessoas não pagarão o condomínio. Eu terei que pagar o condomínio das pessoas que não pagam. Mas se eu não pagar o condomínio, o cara que está me atendendo lá na frente não vai ter salário. Então, olha o prejuízo que eu faço. Eu também tenho que ser consciente. Infelizmente, a gente fala, quem tem renda, quem tem caixa, paga pelos outros. E é real. Infelizmente, é uma verdade. Porque tem muitas pessoas que gastam seu caixa, gastam de maneiras que não valeriam a pena, e a gente que paga a conta. Mas aqui, gente, a dica é, pague. Esses impostos ainda não estão postergados. Provavelmente imposto de renda vai ser, tudo bem? Provavelmente. Bom, cortar custos. Essa é uma outra dica que eu te falo. Aqui é uma técnica de orçamento. Essa técnica de orçamento se chama OBZ, Orçamento Base Zero. Só que eu não vou explicar o que é OBZ. Eu só vou falar para vocês refletirem no seu negócio. Pensa no seu negócio. Pensa qual é o seu objetivo hoje. Seu objetivo hoje é sobreviver, passar a crise? Quais são os custos e despesas mínimas que você pode ter, para que você alcance esse objetivo de sobreviver ou de passar bem essa crise, tá? Classifique as atividades como mais importantes, as atividades importantes, como por exemplo, o aluguel. O que não for importante, tenta cortar. Então, terceiro hoje, corta. O que é terceiro? Internet, eu não vou usar a internet de lá, vamos suspender. Eu não vou usar a TV, vamos suspender. Eu não vou usar isso, vamos suspender. A equipe de limpeza, eu não vou usar, vamos suspender. Tudo bem? Agora, o que é importante como aluguel, renegocie. Pensa, o cara que é dono daquele imóvel, ele não vai conseguir alugar para ninguém. Uma boa renegociação, uma boa revisão fará com que você consiga diminuir esse valor do aluguel e gere um caixa para você poder pagar as outras contas que vão ser necessárias. Tá? Então, aqui é renegociar. Aqui tem uma dica, dívida bancária. Tá? Hoje nós estamos falando de prorrogação por 60 dias na grande maioria das dívidas. Por exemplo, se tem uma dívida imobiliária, a Caixa Econômica prorroga essa dívida. Então, toda dívida de financiamento imobiliário. E também, né, a gente tem uma outra questão de gerar receitas adicionais. Tá? Como a gente pode gerar receita adicional? Né? Nós médicos, eu não me incluo, só vocês, só coloquei para explicar isso. Eu sou professor. Então, palestras é possível, tudo bem, a gente conseguir receitas diferentes, webinars, tá? E tudo isso pode usar Zoom, Webex, alguma plataforma, vocês conseguem gerar isso gratuitamente. E o legal disso, de gerar essa receita adicional, gerar receita adicional muitas vezes não é ganhar dinheiro naquela palestra ou naquele webinar, mas o fato de você se tornar conhecido depois faz com que um paciente vá até você, faz com que você vá para uma TV e apresente alguma coisa e mais paciente vai até você. Então você está gerando uma receita futura. Pensa assim, é melhor gerar uma receita futura
do que você ficar pensando só no agora. Pensa no futuro, o futuro vai ser muito importante também. Então aqui, pensando no futuro, eu vou mostrar algumas maneiras de você captar capital de giro. Hoje, o BNDES deixou aí bem explícito, está no site deles, como captar. A taxa é muito barata, nós estamos falando de taxa Selic 4,25 ao ano, tudo bem? Mais o BNDES de 1,25, mais o agente financeiro que você tem que pagar em torno de 2 a 4%. Então, mais ou menos aí vai dar entre 8 e 10% ano, tá, de taxa de juros para capital de giro. Legal é que também tem um prazo de 5 anos para pagar e carência de 2 anos. Então, você não vai pagar nesses 2 anos o montante do dinheiro, só vai pagar os juros. É muito interessante ter um caixa forte dentro da empresa. Esse caixa ele pode ser aplicado, viu? Aplicado numa LCI de curto prazo. LCI é uma letra de crédito imobiliária. O legal da LCI é que não tem imposto de renda, tudo bem? Hoje nós estamos falando em 110% da DI, então você consegue colocar aí a 110% da DI, a DI deve estar 4, alguma coisa, 3, alguma coisa, então você vai colocar isso, 110%, você vai receber esse dinheiro, vai estar gerando receita nesse dinheiro, e se você não precisar usar, você vai ter perdido muito pouco dinheiro, vai ter perdido 5% no final do dia, tá? Então vale a pena ter esse caixa, essa é uma dica. E aqui também tem uma outra condição, né, da empresa também que eu presto serviço, que eles mostram, né, 1% ao mês. Aqui é bem interessante porque aqui o dinheiro está vindo mais rápido, porque a documentação é mínima pedida, tá? Então, em 30 dias, 20 dias, você consegue uma aprovação para crédito. E nós estamos falando de um crédito interessante, né? Então, a gente consegue aí até R$500 mil ou 1 milhão de crédito, tá? De caixa para consultório, uma clínica que precisa desse dinheiro hoje, tá? Que vai passar um momento difícil. Então, é possível captar esse dinheiro. Eu deixo claro, sem cobrar nada, gente. Vocês podem entrar em contato depois comigo, tá? Eu oriento toda essa parte, eu faço até as contas, porque eu quero ajudar vocês. Então, vocês podem entrar em contato comigo, eu ajudo vocês nessa parte de tomar o dinheiro. O custo do agente, né, financeiro, eu não consigo tirar, porque isso já é uma prerrogativa do próprio contrato de financiamento. Mas ajudar você, orientar você a tomar esse dinheiro, eu ajudo. Tudo bem? Então, Excelente. quem necessitar, eu estou à disposição. Então, aqui está o que eu já falei, né, o exercício de colocar o dinheiro. Eu falei que 110% da DI ou 180% em CDB, mas o CDB tem imposto de renda, tá? Essa parte também de investimento eu também ajudo, tá? Investimento do caixa eu ajudo com toda certeza, porque o que eu quero deixar agora, até essa frase está ali, né? Eu tenho certeza que a crise vai passar e eu quero manter a sua operação segura. Então, você pode pedir minha ajuda, não é comercial mesmo, não estou querendo ganhar nada com isso, quero só ajudar vocês aí, tudo bem? Eu vou orientar nesse momento difícil. Outra questão, a gente está falando de reskilling, né? Eu trabalho na Sampo, então a Sampo tem o LIT é uma ferramenta online nossa, a gente chama de forma diferente, a gente chama de on-learning, né? Um aprendizado a todo momento. A gente usa inteligência artificial aqui, um robô Watson, tá? Para entender o que a pessoa deve estudar. E ela está totalmente, a gente liberou grátis, totalmente o curso durante 30 dias. São cursos interessantes, curso de finanças, tem curso de tecnologia, curso voltado para área de, como posso dizer, de liderança. Então, tem vários tipos de cursos lá dentro. Tem muitos cursos interessantes para serem assistidos nesse momento que a gente está em casa. Então, o LIT é uma ferramenta que nós liberamos grátis aí para a grande maioria das pessoas aprenderem. Já estamos com 10 mil pessoas aprendendo agora. E as outras questões são os livros, né, que a gente pode utilizar nesse momento de crise. Livros como o do Domênico De Masi, que é o Ócio Criativo, né, nesse momento de ócio, a gente tentar criar alguma coisa diferente que pode gerar renda, receita ou felicidade, né? O Estado de Crise, do Bauman, sensacional, ele escreve esse livro, Estado de Crise, que a gente esquece das crises passadas e não vê que as crises passadas também tiveram efeitos tão difíceis, a gente acaba esquecendo. Então, o Estado de Crise é um livro muito legal, e o Desafio aos Deuses, do Bernstein, é um livro também muito bacana
para ser lido, porque mostra que no momento de grande volatilidade é que surgem grandes oportunidades. Daqui a pouco vocês vão ouvir telemedicina. A telemedicina é uma grande oportunidade que está sendo implementada no momento de crise. Olha que sensacional. Então é possível você melhorar, ser uma empresa melhor depois do momento de crise. Nós temos também o Antifrágil e o Cisne Negro, adoro esses livros, que é do Taleb. Taleb fala, não adianta, você não tem certeza de nada, tá? Você acha que você tem certeza. Amanhã vem uma crise, uma gripe, que acaba com o mundo, né? Então a lógica do Cisne Negro é muito legal. E o livro da Ariely, Previsivelmente Irracional. A gente toma muita decisão irracional, principalmente em ambiente de crise. Então toma cuidado na hora de tomar suas decisões. São livros para ajudar. E 2 filmes aí também bacana, que é A Grande Aposta, que mostra a crise, né? Mostra a crise do subprime. Muito interessante esse filme. Tá? E o Margin Call também, O Dia Antes do Fim, que também mostra assim, poxa, superamos aquelas crises. Mas se vocês assistirem o filme, parece que realmente o mundo ia acabar. Então eu acredito que por mais que a gente arraste a crise até 2021, ela vai passar e a gente vai conseguir, até a frase final, a gente vai ser melhores e mais fortes. Tudo bem? Doutor Marcelo, vou deixar aberto para perguntas. Renato, agora, tá? Excelente. Você conseguiu responder todas as questões que a gente tinha já levantado, como eu falei desde o início, com alguns colegas e donos de clínicas e profissionais de saúde, médicos na grande maioria. Eu queria deixar uns 3 pontos aqui e já depois passar para o Botelho, mas eu acho que você colocou uma coisa importante. Essa crise ela vai ser longa. Infelizmente, a gente estava saindo de uma crise e entrou em outra, e uma tendência aí que se estenda não é até 2021, é por 2021. O fato de se declarar um estado de calamidade abre possibilidades, vou dizer, de certa forma, abre direitos para os empregadores, no sentido de tentar minimizar os riscos, e abre também direitos para o empregado, né, para evitar demissão. Então tem que ser uma coisa de bom senso, né? E essa questão que você colocou, que a crise traz possibilidades, e aí eu queria convidar o Botelho para mostrar essa possibilidade, né? A crise traz oportunidades. E, sem dúvida, a gente como médico, que vem acompanhando a evolução da tecnologia em saúde, foi uma grande... triste saber que foi num momento tão ruim, né, de crise, mas finalmente teve uma voz aí de bom senso geral em se autorizar, em caráter de urgência, a telemedicina. Eu queria convidar o Botelho para falar um pouco mais sobre a telemedicina, e nós temos também algumas questões práticas para perguntar no final da apresentação do Botelho sobre, na prática, como usar, como começar com a telemedicina. Você que está no consultório, você que está na sua clínica, o paciente tem o risco de vir, muitas consultas sendo desmarcadas, pacientes de fora de São Paulo que gostariam de vir, mas sabem que São Paulo hoje, né, é o epicentro da crise, né, o maior número de casos no país. Então, como fazer para colocar a telemedicina em ação para aqueles que não estavam trabalhando com telemedicina? Botelho, bem-vindo, e passa para a gente algumas informações disso que você faz há 20 anos. Obrigado, Marcelo. Zé Renato, eu anotei sua aula inteira. Então, se nada valesse, caísse a internet agora, quem mais ganhou, além de quem está assistindo essa agenda que o Marcelo programou, né, eu ganhei muito na sua apresentação. Eu quero convidar todo o meu time administrativo para assistir de novo, que vai estar disponível, né, Marcelo? Exatamente, vai estar disponível em breve no Diálogo Rocha, a partir da semana que vem, e também no canal do OnConnection. Bem lembrado, Botelho. Parabéns, extremamente pragmático, extremamente pragmático. E quando o Marcelo me convidou, ele me passou mais ou menos a questão dos médicos, colegas, e eu queria falar para os colegas que eu sou médico, eu sou cardiologista, eu fiz toda a carreira possível de residência, eu fiz 7 anos de residência, eu fiz doutorado, eu fiz treinamento em pesquisa clínica em Harvard, toda a carreira possível. E, então eu sou médico na essência, trabalho como médico, e nos últimos 25 anos eu me envolvi com tecnologia de uma maneira acidental. Em 94 eu estava começando um fellow na Emory em Atlanta,
eu encontrei um engenheiro aposentado da NASA que queria fazer pesquisa translacional. Ele queria trazer para a prática médica o que ele fazia com astronauta na década de 60. E lá eu comecei, antes do browser, não existia browser, e o Jacob Gueva me apresentou a possibilidade de fazer um eletrocardiograma e transmitir de um lugar para outro. Então, estava contra todas as chances, todas as chances. Os meus colegas que estavam comigo, Marcelo, perguntaram se eu acreditava em vendedor de enciclopédia. Então, eu passei por esse período, antes do browser, eu passei por um período que não tinha internet de alta velocidade, eu passei por... E eu fiz telemedicina com telefone fixo. Eu usava sinal de modem para transmitir, decodificar o sinal e digitalizar no outro lado. E, ao longo desse período, eu passei pelas regulamentações. E qual a experiência que eu tenho nesse período? As regulamentações, elas estão sempre atrás. Sempre atrás. E à medida que a transformação digital recomendada pelo Singularity, ela passa a ser exponencial, a regulamentação vai ser muito mais atrás. E a capacidade da sociedade de adaptar a transformação vai ficando cada vez mais distante. E o próprio Yuval Harari recomenda que a gente tenha saltos para que a normatização respire e se adapte. Recado geral, a normatização jamais conseguiu acompanhar nos últimos 10 anos. Quanto mais daqui para frente. Então, esse é o recado geral, básico, com o qual eu começo a compartilhar alguns dados. Eu trouxe aqui alguns slides que foram desenhados especificamente para que a gente tenha uma perspectiva histórica. E tendo a perspectiva histórica, nós vamos nos tranquilizar e ver o recado final para o colega médico que está vendo. Eu daria um recado: tudo é possível. Outra coisa que eu aprendi com o pessoal da tecnologia: eu não questiono nada. Se alguém me disser que é possível criar uma esposa com realidade virtual, eu vou acreditar, porque vão criar mesmo. Essa teoria do determinismo tecnológico diz que a tecnologia determina o rumo das coisas, e não o homem. Então, assim, esse aqui é uma foto do nosso centro, e vocês vejam, isso é o centro do Brasil. Eu não estou em São Paulo, não estou no Rio, não estou em Nova York. Eu costumo brincar, que as pessoas nem sabem o nome da minha cidade, mas eu digo que eu sou de Uberland. Aí as pessoas lembram que esse aqui é um centro de medicina em Uberland. Aqui dentro, vocês, seria um prazer recebê-los. Nós temos várias aplicações digitais. Pesquisa clínica, real world evidence, educação, e teleconsulta, etc, etc. Mas quando a gente vem na preocupação do médico, o que o Marcelo me passou, o médico fica preocupado com regulamentação. Veja só, eu tenho que declarar conflito de interesse, e tenho muito prazer em declarar conflito de interesse, que sendo médico, eu sou acionista de algumas empresas de tecnologia, e cada dia surge uma diferente, é uma spin-off de uma spin-off de uma spin-off. Então, esse é o primeiro recado que eu dou para o médico: entrem nesse ambiente, entrem nesse ambiente, porque vocês vão navegar e vão dirigir os rumos. Em vez de ser dirigido pelo digital, vocês vão dirigir o rumo. E as leis e regras, desde que o mundo é mundo, a gente começa a ver lá em 2007, o CFM, 2007, o CFM já começa a falar sobre digitalização e uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de documentos e prontuários de pacientes. Isso é quase que pré-histórico. As regras que estão lá atrás são as mesmas que nós temos hoje. Quais eram? Confidencialidade, integridade e acessibilidade. Se você preservar esse tripé, CIA, se você preservar esse tripé, você pode navegar. E lá atrás começou com isso. Depois ele vem e publica leis sobre o exercício da medicina. E 2014 foi um ano marcante, porque foi o ano que se escreveu o Marco Civil da Internet. Eu acompanhei muito de perto, porque quem liderou isso é um conterrâneo meu, o Ronaldo Lemos. O Ronaldo Lemos fez Direito e fez MIT, ele fez Harvard, fez MIT, e o Ronaldo Lemos liderou o Marco Civil da Internet. Eu acompanhava isso muito atentamente, porque ali foram lançados os princípios que a gente vê hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, que são princípios de garantia, direitos e deveres para uso da internet. Porque lá atrás, em 2014, plantou-se o problema. Qual que era o problema? O problema era o risco da ditadura digital.
Por que todo mundo tem muito medo do digital, tem muito medo da telemedicina? É o risco da ditadura digital e as suas consequências. Então, lá atrás, o Marco Civil da Internet, se a gente ler o Marco Civil da Internet, vocês vão ver o quanto ele já apresentava a Lei Geral de Proteção de Dados que nós temos hoje. Em 2018, vem uma lei sobre proteção de dados pessoais. Essa lei, ela antecedeu a Lei Geral de Proteção de Dados e fala sobre dados pessoais. A gente entendeu o que é um dado pessoal. O dado pessoal que identifica aquela pessoa, o seu sexo, os seus dados de saúde, aquilo que pode ser atribuível, ele pode vulnerabilizá-lo. E, na sequência, a grande polêmica de 2018, que foi a resolução 2227 do CFM. O CFM, o Conselho Federal de Medicina, ele escreveu, ele lançou, e houve uma reação tão grande, e foi uma reação emocional do desconhecido, do medo e do corporativismo. Essa reação fez com que o Conselho Federal de Medicina voltasse atrás e recuasse. Mas o que dizia essa resolução? Veja que resolução simples, tranquila e talvez inquestionável. Essa resolução, ela foi sugerida no fim de 2018. Mas já em 2018, independente de resolução de Conselho Federal de Medicina, o Brasil já aderiu à Lei Geral de Proteção de Dados. E esse é o recado que eu quero dar, Marcelo, é que independente de Conselho Federal de Medicina, se vem resolução, se não vem, se publica ou não publica, essa aqui é superior àquela. E essa aqui, ela trata das limitações, das responsabilidades, são muito maiores do que qualquer uma que o CFM possa vir a editar. Até porque o que não está expressamente proibido é permitido. E essa aqui é que eu chamo a atenção dos senhores, porque a LGPD, que o Brasil aderiu, e está prevista agora, acho que para agosto de 2020, eu não sei se a gente vai conseguir cumprir. Essa lei geral, ela considera algumas características fundamentais. O paciente é o dono, é o detentor do dado. Ela cria esse conceito, detentor. Segundo ponto, o dado desse paciente, ele vai ser controlado por alguém, o controlador do dado. Esse controlador pode ser o médico, que tem o seu dado lá no computador, pode ser um hospital, pode ser uma clínica, e esse controlador pode contratar um terceiro, como acontece com os hospitais, que vai ser o operador. Então nós temos o detentor, o controlador e o operador. A responsabilidade sobre os dados do detentor é do controlador. Mesmo que ele, como hospital ou clínica, terceirize para alguém, olha, eu terceirizei o meu prontuário para a empresa X, que está hospedado na nuvem na empresa Y. A responsabilidade é do controlador. Ele não pode terceirizar isso. Ele pode terceirizar o serviço, mas a responsabilidade é dele, então ele tem que saber muito bem o que está acontecendo ali. Esse é o ponto básico da LGPD e que todos nós temos que responder. Então, muito antes de estar preocupado com o CFM, isso aqui tem que preocupar. Por quê? E aí, Marcelo, por isso que eu coloquei esse slide das sanções. Não quero perder tempo com o slide poluído, mas eu quero dizer que as sanções são de tal maneira que uma multa, vocês podem ver aqui, pode chegar a 50 milhões. 2% do faturamento da pessoa jurídica. Então, as sanções não são brincadeira. Uma vez publicado, vira lei. O CFM não é lei. Isso aqui é lei. E se não cuidarmos disso aqui, que o CFM venha e traga a resolução mais abrangente, permissiva, complacente do mundo, que facilite a vida dos médicos. Isso aqui está acima daquilo. Então, esse é um recado que eu queria passar para a nossa discussão mais para frente. Então, vem essa resolução 2227, veja o que ela dizia. Ela foi revogada, mas veja o que ela dizia. Esse é o ponto mais importante, livre-arbítrio. O médico que utilizar a telemedicina sem examinar presencialmente o paciente deve decidir com livre-arbítrio e responsabilidade legal. Então, é possível, e lá já dizia, faça o que você quiser, doutor, mas você tem um livre-arbítrio de saber se pode. Todos aqueles que utilizem devem ser identificados. Isso é óbvio, isso também é claro. E ao médico é assegurada a liberdade e completa independência de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina. Está escrito nessa resolução que causou tanta polêmica. Isso aqui é óbvio. E dá ao médico a liberdade de, ao receber uma chamada, entender, posso fazer a distância ou não.
Posso conduzir isso aqui sem exame clínico ou não. Ou às vezes eu posso resolver sim, como eu vou mostrar para vocês. Nós temos uma experiência dessa semana que atendemos um grande hospital brasileiro. Nós fizemos mais de 15 mil teleconsultas nesse episódio do corona. Dessas 15 mil, 99,2% foram resolvidas à distância. Nós evitamos 99,2% de visitas desnecessárias ao pronto-socorro. E essa decisão foi o livre-arbítrio do médico, que atendeu à distância, com a plataforma de teleconsulta. Outro aspecto que assusta o médico é, mas que sistema que eu vou usar? Como que é o meu prontuário? Como que é meu sistema? Esse assunto é um assunto complexo, mas desde a Lei Geral da Internet, desde a primeira lei do CFM e agora na Lei Geral de Proteção dos Dados, ele é o mesmo. E as organizações que fornecem esse serviço para os médicos, elas já estão muito bem navegadas nesse ambiente, porque ela tem que trabalhar, basicamente, com as leis do HIPAA, Health Information Protect Act, que são as leis de privacidade, confidencialidade e integridade do dado. Então, o médico não tem que se preocupar no detalhe de saber o que é um nível de garantia de segurança 2, o que é padrão ICP. Quem vai lhe dar um suporte para criar o sistema tem que estar familiarizado com isso. Mas essas regras, elas estão, eu repito, elas estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Independente do que o CFM venha dizer, se a pessoa não responder por isso aqui, eu já tive experiência de sequestro, já sequestraram o banco de dados de hospital que eu trabalho, e pedindo resgate. A guarda e segurança dos dados, como eu disse, o dono do dado é o paciente, mas o detentor do dado, o controlador do dado, é o médico. Ou o hospital. Ele é responsável por isso. O prontuário é propriedade física da instituição, e a instituição, por ser controladora, ela responde pela segurança digital desse produto. E aí, finalmente, agora em 20 de março de 2020, nós vimos a publicação no Diário Oficial da União, já antecipado pelo ministro Mandetta, uma portaria que restringiu a liberação. Então, liberou telemedicina, inclusive a teleconsulta, para o momento de crise de epidemia. Mas, se vocês visitarem essa portaria, nós podemos discutir, ela também faz as mesmas exigências que nós apresentamos na recomendação do CFM. Que nós temos que entender quem está transacionando, que tem que haver um termo de consentimento livre estabelecido, que o paciente tem que ser o controlador de para onde vai o produto dele. Nesse momento, então, eu pararia aqui no tempo, Marcelo, seguindo a sua sugestão, para que a gente possa discutir aqueles tópicos que você recebeu aí da internet. Excelente. Vamos discutir aqueles pontos. Eu acho que se você passar os slides, a gente tem várias perguntas aqui vindo. E se você... vou pedir para o pessoal aqui ótimo, abrir aqui. E com relação à telemedicina, eu acho que é uma das perguntas que tem vindo muito aqui, e você tocou um pouco nesse assunto, que é qual plataforma utilizar. Tá? Da mesma forma que o Renato, tem algumas perguntas para você que eu vou voltar, mas vamos seguir um pouco com a telemedicina. O Renato falou bastante quando o governo instaurou, decretou estado de calamidade. E aí entra essa questão de qual plataforma utilizar. De sexta-feira para segunda-feira, chega a informação para o médico que ele pode usar a telemedicina em caráter de urgência ou emergência com qualquer dispositivo. WhatsApp, Skype, Zoom, o que for, FaceTime. Então, a primeira pergunta é essa: o que essas plataformas, o estado de calamidade, ele te permite fazer isso independente da LGPD? Nós discutimos esse aspecto. Quando eu não sou advogado, mas quando se fala em estado de calamidade, parece que abre-se uma exceção de guerra, né? Então, mas eu não queria, eu não seria uma pessoa para me arriscar e ver o que acontece no futuro, né? Então, até porque há ferramentas, plataformas disponíveis, até de graça, que já atendem
a essas exigências básicas de confidencialidade e integridade. Então, as pessoas podem ter acesso, em vez de usar um WhatsApp, que é difícil, porque ele não está integrado com o seu prontuário, não te permite upload, download de documentos com segurança. E você tem soluções que integram vídeo, integram sistema, integram prescrição, integram cobrança. São muito melhores do que o WhatsApp. O WhatsApp ele é muito limitado e não te permite. E outra coisa, é a própria privacidade do médico. Porque a experiência que a gente tem com o WhatsApp é que invade a privacidade absurdamente e o médico não tem como usar as ferramentas para empoderar a sua consulta. E hoje há muitas plataformas que as pessoas podem utilizar. Eu não me aventuraria por Skype nem por WhatsApp. Eu usaria uma plataforma estruturada que tenha um sistema, que tenha cobrança, que tenha oportunidade de prescrição e que trabalhe no nível de segurança de criptografia profissional. O Zoom tem né, a gente conversou um pouco antes, o Zoom tem, né, a plataforma Zoom, ela é RIPA, né, autenticada. A Zoom Health. Poderia utilizar. Uma pergunta importante que está aqui também na nossa tela e está chegando pelo chat. Do ponto de vista, eu vou te falar um pouco a minha prática. Eu tenho usado o Zoom, tá? Uma vez que o hospital, em caráter de emergência, autorizou o teleatendimento, eu tenho utilizado o Zoom para fazer os teleatendimentos. A questão importante que se repete, né? Como fazer... Primeira coisa, eu posso cobrar essa teleconsulta, esse teleatendimento? Eu cobro como uma consulta. Claro que um paciente que liga para a secretária, ele sabe o valor da consulta sua, né, um retorno, um caso novo, ele está de acordo com passar. Eu vou dar um passo antes aqui de cobrar a consulta. A gente deixou na última, mas o termo de consentimento. Para um teleatendimento, é importante o profissional... o paciente assinar um termo de consentimento e qual que é a importância do termo para o médico, para as duas partes envolvidas? Eu acho fundamental o termo porque é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse termo tem alguns critérios básicos. Você tem que dizer para o paciente o que você vai fazer com o dado dele, onde você vai armazenar, se você vai destruir, quando vai destruir, dizer que ele pode te pedir esses dados para ele pode te pedir para destruir esse dado, e pode ser daqui 10 anos. Você imagina, você fez uma consulta hoje, daqui 10 anos ele pode te pedir para rastrear e destruir esse dado. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido, segundo as normas da LGPD, isso está na internet, eu acho que é a primeira coisa que tem que ser feita. Porque depois ninguém quer saber se é calamidade ou não é calamidade. Você pegou o dado dele ali, esse dado pode ser exposto, a privacidade dele pode ser exposta de alguma maneira, nós estamos cansados de ver isso por aí, e depois que o juiz ele vai ver o papel. Então eu começaria com o tempo, porque é simples, não é muito complicado, e a pessoa que acessa uma plataforma como essa, a Zoom, as instituições de saúde podem contratar a Zoom Health, que já tem a criptografia, que já pode armazenar o vídeo e deixar esse vídeo armazenado, e depois é outro critério, acessível. Confidencialidade, integridade e acessibilidade. O que é acessibilidade? Você conseguir buscar aquele documento no tempo, independente de quanto tempo depois você arquivou. Excelente. Com relação ao pagamento, então, como é que o convênio, às vezes o paciente passa em consulta, paga um honorário privado e pede o reembolso. Essa teleatendimento, ele é reembolsável? Já há convênios que pagam diretamente o teleatendimento. E já há convênios que, inclusive, pagam o teleatendimento melhor do que o presencial. Por quê? Porque no teleatendimento, ele evita o uso desnecessário das estruturas hospitalares. Então, o convênio entende que é custo efetivo remunerar melhor o médico na teleconsulta, desde que essa teleconsulta evite que se use desnecessariamente o hospital. Então, a remuneração pelo convênio já existe, já há convênios que regulamentam, tem convênios que oferecem isso em pediatria. E depois depende da livre negociação. E o profissional de saúde que estiver utilizando, ou o hospital que estiver utilizando, ele pode customizar o mecanismo de cobrança. Então, um paciente particular, ele pode pagar com cartão de crédito, e já há várias plataformas de cobrança que já estão embutidas em sistemas de telemedicina.
Então, é legal cobrar, aliás, deve-se cobrar. A Associação Americana de Pediatria, há mais de 10 anos, permite a cobrança de telefone. A chamada telefônica de um pediatra nos Estados Unidos, ela é reembolsada. E isso depende da negociação de cada um. Botelho, a questão da prescrição à distância. A gente sabe que tem alguns aplicativos, algumas plataformas de prescrição online que você consegue prescrever, inclusive medicamento controlado, né? Além disso, nesse momento, eu posso enviar a receita, escanear a receita, imprimir, assinar e mandar escaneado? Como é que funciona? E a prescrição com assinatura eletrônica, como é que funciona em termos práticos, como fazer isso? Isso tá escrito lá nessa portaria do Ministério da Saúde agora. A prescrição, ela tem que identificar quem prescreveu, não pode ser alterada, ela tem que estar associada àquele paciente, tem que ter tempo, etc, etc. Então, o sistema tem que permitir isso. Como você disse, há sistemas muito inteligentes que já fazem isso muito bem, que entregam com QR Code, e você pode levar o QR Code na farmácia, e esse documento digital, ele está protegido na entrada e na saída, até para que você garanta que o que foi entregue é aquilo que você prescreveu. Então, já há sistemas inteligentes para isso, e essa regulamentação agora do Mandetta já exige esse elemento. Então, mais uma vez eu volto, há sistemas para isso que permite. Agora, para antibiótico e para medicamento controlado, nós ainda não temos isso regulamentado nas farmácias. Eu não sei se o sistema, o momento de calamidade pode modificar, mas para antibiótico e para medicamento controlado ainda não se permite, ainda não é possível, e as farmácias também não haviam. Só em termos práticos para o médico, né? Quem já tem lá o certificado eletrônico de CNPJ, você pode abrir um certificado eletrônico de CPF, e é esse certificado, essa assinatura eletrônica que você vai usar nas plataformas. Então, conversa com o seu contador, eles vão te orientar, eles chamam a empresa que abre o certificado. E eu tive uma experiência agora que o certificado eletrônico de CPF, assinatura eletrônica, por conta do estado de calamidade, também está sendo feito por teleatendimento. Então, você faz um teleatendimento com a pessoa do outro lado, envia seus documentos por WhatsApp, você mostra a foto do seu documento, ele marca um horário com você, ele vai tirar uma foto sua segurando o seu documento e ele vai, então, autenticar a tua assinatura para você poder usar, por exemplo, na prescrição eletrônica. Isso vai ser... começou essa semana, vai ser homologado segunda-feira. Já vão começar a fazer em escala esse procedimento segunda-feira. Converse com o seu contador, procure certificado eletrônico ou certificado digital, a CPF, que você vai encontrar online para fazer. Então, esse está respondido. Eu vou falar com o Renato, teve algumas perguntas, Renato, para você. Só reforça um ponto que está aparecendo bastante aqui. Impostos que foram adiados, né? Teve a questão do FGTS, mas o IPTU, reforça que estão perguntando, não foi cancelado ou adiado o pagamento de IPTU. Pode falar para a gente mais um pouco, Renato? Claro que sim. Primeiro quero falar que o Roberto Botelho, parabéns também, viu? Aprendi muito aqui. Que legal que a medicina também vem virando disruptiva, né? Acessibilidade, se tornar acessível é disruptivo. E a telemedicina promove também com que outras pessoas consigam ter acesso a uma saúde até mesmo mais barata. Então é muito bacana isso, né? Voltando então para os impostos, o IPTU não foi prorrogado, né? O IPVA não foi prorrogado e também o imposto de renda não foi prorrogado. O único que foi o fundo de garantia, né, que a gente falou até dia 20 de dezembro, esse foi sim. O restante, gente, infelizmente ainda não. Pode acontecer do governo, né, falar que ele vai prorrogar? Pode, claro que pode. Mas lembrando também, né, como o Dr. Marcelo falou, imagina que daí em dezembro você vai ter muitas contas para pagar também. Então você vai ter que lembrar disso e não vai ser tão fácil assim. Tem uma pergunta bem específica de clínicas de oncologia que lidam com medicamentos de alto custo, com estoque. Né? Fez um estoque de medicamentos prevendo uma utilização
e começa a ter esse problema de adiar, atrasar, cancelar, inclusive, esquemas de tratamento, trocando um esquema que talvez leve a uma imunossupressão maior por um esquema com menor imunossupressão para proteger o paciente ao mesmo tempo que trata adequadamente a doença. Existe alguma jurisprudência que ele possa devolver o medicamento de alto custo para o fornecedor? Não existe jurisprudência, mas existe bom senso. Então, o fornecedor pode pensar no médico, que é seu principal cliente, e nesse ponto é novamente a renegociação, a conversa, mas jurisprudência nós não temos nenhuma. Para devolver então, sem multa é bom senso. É o bom senso, é o bom senso. E também conversar com ele para estender prazo de pagamento. Às vezes você tem o medicamento está na validade, você vai usar depois, mas você não consegue fazer o pagamento. Então, tenta estender o pagamento do medicamento. Basicamente, vai conseguir essa boa negociação. Tá? Então, aqui o bom vai funcionar. Botelho, com relação aos devices, né, ao estilo wearables, estilo Apple Watch, hoje com tudo isso, né, um acompanhamento remoto do paciente, que seria uma outra braço aí da telemedicina, do teleatendimento, posso utilizar? Está aberto dentro de tudo que você falou? Acompanhamento remoto de paciente, não só o teleatendimento. Há vários dispositivos e há uma discussão muito grande do que é um dispositivo médico e o que não é dispositivo médico, é só um wearable. Então, se eu usar um sensor, um Apple Watch, para medir frequência cardíaca, para detectar fibrilação atrial por infravermelho, isso não é dispositivo médico. Ele é um wearable, ele não precisa ser certificado em Anvisa, nem ter regras de boa prática na área de saúde. Agora, quando você coloca um eletrocardiograma dentro do Apple Watch, aí ele é um dispositivo médico. E ele precisa ter registro em Anvisa. E nesse caso do Apple Watch não está registrado o eletrocardiograma. Então, há um volume tão grande de dispositivos. Atualmente, eu utilizo 27 dispositivos que eu ponho numa maleta de telemedicina. Espirometria, Holter, mapa, dermatoscopia, eletroencefalografia, eletrocardiografia, uma série de dispositivos que são periféricos que a gente oferece para consultórios médicos. Você empodera um generalista, você empodera um oncologista e você coloca na clínica dele um cardiologista de plantão. Há vários também aparelhos de point of care que fazem até 35 exames de beira de leito, e fazem função hepática, função renal, coagulação, troponina, dímero D, fazem uma série de exames de chikungunya, etc, etc. Então, esses dispositivos estão disponíveis no mercado e, eu repito, eu não duvido dos engenheiros. Cada dia chega uma coisa diferente. Eu vi um relógio israelense que, além de todos esses parâmetros, ele calcula o débito cardíaco. Esse relógio custa $1.000. Veja que loucura. Então, nós, médicos, temos que estar preparados, porque isso virá. Eu estou aqui com o meu Apple Watch, que faz o eletrocardiograma. E nós já desenvolvemos um algoritmo que ele detecta automaticamente um infarto. Atendi um paciente há 2 dias. O paciente me ligou dizendo que estava com dor no peito, que estava em casa, e ele tinha um Apple Watch com o eletrocardiograma que ele comprou nos Estados Unidos. Ele fez o exame, me encaminhou, eu mandei para o algoritmo, não era um infarto. Então, eu acho que o médico tem que estar atento para isso, para ver o que ele pode e o que ele não pode, mas estar conectado para utilizar essas ferramentas. Uma coisa importante com relação a custo. Eu sei que não é fácil essa pergunta. Você é CEO do Conexa, né? É um dos fundadores do Conexa, que é uma empresa de telemedicina, com uma plataforma já bem desenvolvida. Mas a pergunta que vem é qual que seria um custo estimado? Eu acho que a pergunta, vendo aqui ao formato, provavelmente é aquele... Não é um grande hospital, dono de um serviço grande, mas o médico está numa clínica com mais colegas junto, talvez 3, 5 especialidades. Quanto custa, em média, para ele poder fazer, né, um centro de teleatendimento na clínica dele com uma plataforma dedicada?
esse custo ele vai depender muito de escala, mas eu digo para o colega que é inexpressivo o custo. Eu diria que uma assinatura individual vai ficar em coisa de R$200 mês. R$200 mês para ter todos esses features na mão. Aí ele tem que ter escala e ele pode acrescentar uma coisa ou outra nessa plataforma. O que é mais importante? Isso é antigo, há mais de 20 anos a gente escuta isso. Em telemedicina, o ideal não é discutir custo, é discutir a custo-efetividade. Porque eu dou um exemplo concreto desses hospitais que nos usaram agora. Se ele analisasse o custo por licença médica, ele talvez teria uma análise. Mas o que um hospital evitou de visita a pronto-socorro desnecessário e que essa economia foi para o convênio, então é preciso ter inteligência para entregar esse produto para o seu pagador. E você vê como que isso impacta na sua prática. Outra coisa, outro elemento que acontece. Eu tenho uma plataforma de telemedicina para infarto. Nós temos 250 pontos em 6 países para infarto. Eu aumento o diagnóstico, eu faço a referência daquele infarto que jamais viria para o hospital, para aquele hospital, eu aumento o case load de casos apropriados. Então, se aumenta a receita do hospital com telemedicina. E melhora o indicador, porque eu reduzo em metade o tempo de internação hospitalar por atender precocemente. Então, todas as plataformas que qualquer clínica for avaliar, seja de oncologia, seja de ortopedia, se ele implementar a plataforma adequada, ele não está falando de custo, ele está falando de receita, de economia e de eficiência. Mas em torno de R$200 por médico, por licença, ele consegue ter uma plataforma dessa. Cerca de R$200 por licença de cada médico, por mês, né? Você acredita que o SUS, o Sistema Único de Saúde, vai reembolsar, vai pagar esses teleatendimentos que estão sendo feitos ou que serão feitos? Já paga há mais de 15 anos. O SUS já... O primeiro reembolso do SUS foi o eletrocardiograma. Ele reembolsou, e o preço é o mesmo, nos últimos 20 anos é R$5 e R$15, assim, 15 centavos um eletrocardiograma. Mas a teleconsulta, médico-paciente, que está acontecendo? O SUS vai evoluir para isso, porque a gente vê o Ministério da Saúde é um ministério inteligente, nós estamos com pessoas muito inteligentes lá dentro, e há uma base forte de telemedicina na composição do time do Ministério. Eu não tenho dúvida que o Ministério, trabalhando com grandes universidades públicas, ele está muito amadurecido e isso está muito próximo. Excelente. Uma última pergunta para o Renato, também já passou do tempo aqui com várias perguntas. E, Renato, uma pergunta prática. Você comentou do FGTS, mas veio uma pergunta aqui com relação a funcionário de risco, né, que se enquadra no risco para o Covid-19. Por exemplo, uma enfermeira que tem diabetes ou um profissional com mais de 60 anos de idade, que voltou de férias e que está aí, talvez, um pouco nessa linha de frente atendendo o paciente. Tá? Como que pode ficar a situação desse funcionário, dessa funcionária? Com relação ao FGTS que você comentou, só reforça para a gente, e a discussão de como é que eu faço para adicional de insalubridade, como é que ficam essas questões com esses funcionários? O funcionário ele vai ter que ser afastado porque ele não tem condição de estar trabalhando nesse atual momento, porque ele é de risco. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente vai ter que criar uma negociação com ele, uma negociação baseada na lei. Então, primeiro a gente tira as férias, né, um jeito inteligente, tudo bem? O fundo de garantia, como eu falei, você pode postergar o pagamento até o final, né, do ano. Então, o governo já deixou isso claro na regra. E a outra coisa, você vai ter que pedir o afastamento, né, desse funcionário. Então, existem algumas maneiras de se fazer isso, tá? Novamente, vale aqui a conversa, vale a negociação, a lei está aberta, principalmente porque essa pessoa não pode trabalhar, ou também, né, em alguns casos, você consiga fazer o uso de que a pessoa trabalhe de casa, remotamente de casa. Então, a gente vai ter que usar todos os artifícios que eu falei, desde banco de horas, feriados, para que essa pessoa fique afastada, tudo bem? Para que ela não tenha problemas com a saúde. Temos que pensar aqui, como vocês são médicos, sabem muito bem disso, dinheiro a gente recupera.
Mas eu não conheço ninguém no leito da morte que fica pensando em dinheiro, né? Não conheço. O cara pensa em tempo, o que ele queria fazer e por aí vai. E quero falar para o Roberto Botelho, doutor Roberto Botelho, de verdade eu também concordo contigo, cara. O investimento é tão baixo pela quantidade de recursos que você vai conseguir transformar em dinheiro, né? Em novas receitas inovadoras. Então eu vejo assim, você que é médico, a telemedicina está aí. Quem entrar primeiro terá uma oportunidade muito maior, né, de ganhar dinheiro, né, com isso, embora eu não goste só de falar de ganhar dinheiro, mas de prestar também um serviço de muita qualidade e de fazer com que as pessoas não vá ao hospital, né, não só agora que fica doente, que a gente está falando que a distância salva, mas porque o hospital não é um ambiente legal para ir, né, é contaminado, a gente sabe que tem contaminação, menos vezes que uma pessoa vai ao hospital é melhor. Então, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Não te conhecia, mas estou te admirando e vou te admirar por um bom tempo. Né? Muito obrigado. E nós vamos trocar muita figurinha, porque eu anotei sua aula inteira. Vocês mais duas últimas, uma para cada um. Renato, uma das perguntas que chegou aqui com relação a terceirizado. Eu acho que tem muitas pessoas, eu imagino que tá pensando que o ápice da crise vai durar 3 meses. Se pode contratar um terceiro, no caso uma equipe de enfermagem, por exemplo, de uma empresa terceira só por 3 meses. Pergunta... Claro. Então, tem que ver se não é core, se não é o negócio fim da empresa. Tem que tomar muito cuidado. Então, é como ele falou, né? A responsabilidade recai sobre quem está contratando. Então, se for um negócio que é core, se for realmente importante para a empresa, se for o objetivo principal da empresa, a responsabilidade de contratar uma empresa terceira sempre vai recair sobre quem está contratando. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é quão mais caro pode ser. Então, tem que fazer as contas. Por que não manter o funcionário que você já tem? E outra questão também, né? Nós estamos falando de uma calamidade. Então, eu posso contratar enfermeiro por um tempo determinado. Então, ao invés de contratar um terceiro, eu posso contratar enfermeiros por tempo determinado de trabalho. É o que a grande maioria dos hospitais estão fazendo. Tudo bem? Excelente. E, Botelho, a última pergunta com relação a teleatendimento, porque quando surgiu o teleatendimento, se tinha em algumas das primeiras informações que era teleatendimento para pacientes com suspeita de Covid-19 ou para pacientes que entrassem em contato para descartar que estavam doentes, que estavam com piora, que precisava procurar o pronto-socorro ou fazer o teste. Essa foi a primeira coisa que apareceu. De repente, agora, teleatendimento geral está aprovado, autorizado até para evitar deslocamentos, evitar que o paciente se exponha num hospital, numa clínica, a risco. Tá? E aí começou, então pacientes que já são clientes, né, pacientes do médico, conhecidos, consultas de retorno, de acompanhamento. E a pergunta que vem é, eu posso atender caso novo no teleatendimento? Na regra proposta pelo CFM, não. Caso novo não pode, e nós estamos aguardando essa portaria. Mas eu repito, o que não está proibido está permitido. Então, a Carta Magna da Constituição está acima disso. Então, se o médico aceitar que ele vai fazer uma primeira consulta por telemedicina, ele tem o livre-arbítrio de aceitar e arcar com as responsabilidades. Ele vai ser enquadrado em perícia, negligência e imprudência. Então, fica a critério dele. O CFM ele não pode entrar nisso. Mas hoje, se alguém quiser seguir CFM, respeitar CFM em momento de calamidade, agora pode. Antes dessa calamidade, não podia segundo o CFM, mas eu sempre entendi que a lei está acima disso e o que não está expressamente proibido é permitido. Então pode fazer a primeira consulta hoje. Excelente, eu queria agradecer o Roberto Botelho, o José Renato Jardim pelas explicações. A gente desenvolveu essa agenda ao longo de alguns dias. Obrigado pelas reuniões, pelas trocas de muita informação. Eu queria lembrar a você que todo esse conteúdo ficará disponível na plataforma Diálogo Roche, a parceira e uma das organizadoras dessa sessão, desse webinar e toda a edição de webinar que nós faremos ao longo das próximas semanas. E também ficará disponível no canal
On Connection a partir de amanhã. Então, muito obrigado pelas participações. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas, com mais um webinar da série especial Covid-19.